Dermatologistas não têm melasma. E aí, verdade ou mito? Gente, mito completo. Olha isso, eu tenho melasma. Eu sou dermatologista há 15 anos, meu nome é Vanessa Tanaka e eu sei tratar muito bem o melasma, mas eu mesma não tenho a paciência e a disciplina para tratar direito o meu melasma. E aí, eu tô certa ou tô errada? Tudo que eu faço tá errado. Fique nesse vídeo até o final e vamos ver. Baseado em ciências e não em preconcepções e julgamentos, você mesmo vai decidir se eu tô certa ou se tô errada. Então vamos começar com verdade ou mito? Existe uma pílula que cura o melasma. Gente, é mito. Mentira. Se existisse uma pílula, eu com certeza teria tomado ela e estaria curada do meu melasma. Porque é muito fácil a gente tomar uma pílula todo dia. E o melasma, infelizmente, não tem cura. Ele tem que ser considerado uma doença crônica que você vai sim tratar o resto da sua vida e exige sim diversas modalidades de tratamento. Não é uma pílula que vai resolver o problema, infelizmente. Eu gostaria muito que fosse, mas não existe. Primeira coisa que você tem que fazer sempre e pelo resto da sua vida: protetor solar. Qual protetor é melhor? Quanto mais alto, melhor. Fator de proteção acima de 60. Ele tem que ser aqueles que estão escrito amplo espectro, porque ele vai pegar não só o UVB, que está indicado nesses números, como o UVA, ou um PPD maior que 3 cruzes, que também vai pegar o UVA. E além disso, para o melasma, todas as luzes fazem diferença. Não é só o sol, é a luz do computador, é a luz de uma lâmpada. Então, tem que também se proteger dessas luzes e você vai se proteger deles através dos protetores minerais, por exemplo, que tem óxido de ferro, óxido de zinco, ou esses protetores com base que também vão proteger contra essas luzes visíveis. Além disso, não adianta passar uma vez só por dia. Infelizmente, você tem que passar no mínimo 3 vezes por dia. E se você trabalha à noite, você também precisa passar protetor à noite. Sem o protetor, não só você não consegue melhorar o melasma, como ele volta muito rápido. Então, se você fizer o tratamento para o melasma sem usar protetor, ele volta e volta às vezes pior. Então, primeira coisa, acostumar a usar o protetor diário sempre e repassar esse protetor. Essa, na verdade, é a única coisa que eu faço certinho. Segundo ponto, se você não passar um creme clareador sempre, também não adianta você pensar em mais nada, em pílula, em laser, em microagulhamento, peeling, nada. Você precisa de um creme clareador. E o melhor é um muito antigo que a gente chama de fórmula tríplice. Tem ácido retinóico, hidroquinona e corticoide. Ele é aquele bom e velho creme clareador. Mas cuidado! Ele pode irritar a pele, tem que ver se sua pele aguenta ou não essa fórmula, com a frequência que ele aguenta, e ele não pode ser usado pelo resto da vida. Ele vai te dar problema. Então a gente intercala com outros clareadores. Clareadores que tenham arbutina, ácido cógico, às vezes alguns cremes que contenham antioxidantes, como vitamina C, nicotinamida. Então você precisa ver com o médico certinho o que vai ser melhor para o seu rosto, mas você vai, durante todo o seu tratamento de melasma, precisar sim de um creme clareador. Agora, em relação a esses comprimidinhos que a gente acha que vai salvar a nossa vida. Existem alguns comprimidos sim, que ajudam muito no melasma. O ácido tranexâmico é um deles, mas muito cuidado, porque ele é o que a gente chama de pró-coagulante. Ele aumenta seu risco de ter coágulos. Então, se você já teve um AVC, teve uma trombose, nem pense nisso, você não pode nem pensar em usar esse comprimido. Então, sempre que alguém te passar esse comprimido, tem que ser um médico, tem que tirar uma boa história, saber se vale o risco-benefício. Além dele, que não vai ser usado sozinho, existem outros comprimidos que podem ajudar. Os antioxidantes, como o polipódio leucotomo. Esse daí, às vezes, a gente usa quando a pessoa realmente vai ter, que a gente chama de um estresse oxidativo muito importante. Então vai tirar umas férias, vai ficar muito tempo no sol. Por mais que a gente use protetor, o protetor nunca é 100%, então tem esse risco de piorar o melasma. Seria um bom momento de usar ele para dar uma garantida maior de que seu melasma não vai piorar. Mas vou ser sincera, infelizmente ele vai piorar quando você for para uma praia, uma piscina. Mas não pode se animar. Volte a usar os seus cremes clareadores, volte a fazer o tratamento que ele melhora assim. Segunda verdade e mito: o laser é melhor que o microagulhamento
microagulhamento para o melasma? É um mito. Os dois são tratamentos complementares para o melasma. Precisa do protetor, precisa do creme clareador e os dois têm benefício sim, mas infelizmente os estudos mostram que o laser tem maior chance de recidivar o melasma do que o microagulhamento. Sabe por quê? O laser, ele funciona bem para queimar o pigmento. Se a gente tem mancha, a gente tem pigmento a mais, ele vai lá e vai queimar. Mas nessa queimada ele usa o calor, aumenta o processo inflamatório. Então, apesar dele rapidamente dar uma boa clareada, porque ele já queimou, já destruiu aquele pigmento, ele tem maior chance dele voltar pior. Então, ele nunca deve ser usado sozinho, mas tem alguns casos que ele ajuda muito. Se a pessoa está num tratamento adequado e parou de responder, você precisa de algo a mais, ele é muito bem indicado. E o microagulhamento? O microagulhamento, ele também tem benefício. Alguns estudos mostram que ele tem mais benefício que o laser para tratar o melasma, mas isso... Verdade. Quer dizer, às vezes não. Vai de caso a caso, pessoa a pessoa. Tem gente que responde melhor ao laser, tem gente que responde melhor ao microagulhamento. A questão, que nem eu falei, é uma doença crônica. A gente vai ter que, às vezes, testar um tratamento ou outro, mas sempre muito bem acompanhado, sempre com o uso de protetor, sempre com o uso de clareador. Tudo isso faz muita diferença, porque senão o melasma mais piora do que melhora. A argila é um tratamento natural para o melasma? Não, isso é mito. No! 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 Existem muitas coisas que saem na rede social. É limão, é bicarbonato, vinagre, aveia, argila, tratando melasma. A questão é, com os filtros certos, com a iluminação certa, tudo pode melhorar na rede social. Mas a verdade é que essas substâncias, elas não penetram na sua pele, não diminuem a produção da melanina, que é o que dá a mancha. Ele não tem nenhuma ação dentro das células que vai realmente ser efetiva no seu melasma. Às vezes, por dar uma esfoliada na pele, a pele inteira fica um pouquinho mais clara. Então ele dá a sensação de que melhorou as manchas. Mas muito cuidado, porque lembra que eu falei dessa esfoliação? Essa esfoliação, ela tira a camada superficial da pele, mas ela pode dar microtraumas, ela pode dar inflamação. E isso, na hora fica um pouquinho mais claro, mas na semana seguinte, seu melasma vai estar pior. Então, por favor, não use nenhuma fórmula natural. Também, se existisse alguma fórmula super boa, natural, de verdade, os médicos estariam prescrevendo, estariam indicando, porque teria efeito. Elas não têm efeito. Procure seu médico, veja direitinho qual o melhor tratamento para sua pele. Porque, que nem eu falei, o melasma é muito personalizado esse tratamento. Cada pele é de um jeito. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de dar um like, não deixa de nos seguir e eu te vejo no próximo vídeo.